Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre as tintas da linha profissional da Sennelier, que é essa linha L'Aquarelle. Eu sei que existe a linha estudante da Sennelier, que chama Petit Aquarelle. A embalagem é um pouquinho diferente, mas eu não conheço, eu nunca testei. Eu já fui direto para as aquarelas de linha profissional deles. E eu tenho algumas considerações aí, é a aquarela que eu mais utilizo no meu trabalho. Eu fui para a linha profissional diretamente porque eu trabalho com artes que ficarão expostas, né, encomendas, então eu quero que esses trabalhos tenham uma durabilidade alta. Qual que é a diferença de uma aquarela de linha estudante para uma linha profissional? Se a gente está falando da mesma marca, geralmente o pigmento é o mesmo, é da mesma origem. O que muda é a concentração desse pigmento dentro do tubo. Por isso que geralmente é mais caro uma aquarela profissional do que uma aquarela de linha estudante. Qual que é outra diferença, assim, bem nítida, bem notável de uma linha estudante para uma linha profissional? Geralmente a linha profissional você vai ter uma gama de cores bastante extensa e você consegue comprar os tubos avulsos. Geralmente as aquarelas de linha estudante, de linha mais de entrada, você já tem os estojinhos montados e é muito difícil encontrar assim avulsa, né? Dessa marca eu nunca vi para comprar avulsa da linha estudante deles, a linha profissional sim. Tem algumas marcas que você consegue comprar avulsa. Um exemplo disso é a Winsor & Newton, que tem a linha Cotman, que é a estudante deles, e você consegue comprar aí uma grande quantidade de cores. Sobre a Sennelier, uma coisa que eu quero comentar com vocês é que antes dela eu usava a White Nights, que é a linha profissional da Nevskaya Palita. E quando eu saí da linha estudante e fui para profissional, eu já senti uma mudança em relação à quantidade de pigmento que vem numa microgotinha aí de tinta. Mas quando eu mudei para Sennelier foi ainda mais, assim, claro que tem uma variação de cor para cor, de tipo de pigmento, por exemplo, aqui entre as que eu tenho, essas são as que eu tenho e que eu venho usando já, ó, desde 2020, já 4 anos usando essa linha de cores aí. As naturais, as mais clássicas, que são de pigmento natural, né, como a Halciena, o azul ultramar, elas têm assim uma carga um pouquinho menor do que algumas outras cores. Uma delas, que é super intensa, muito pigmentada, é essa laca de ganza rosada, que equivale a um magenta aí. Essa tinta, provavelmente aqui, se eu não estou falando besteira, ela é uma tinta de origem sintética, né? Esses magentas são cores relativamente novas aí. E são cores que são um pigmento super, super fininho, assim. Eu já tive outro azul ultramar de outra marca antes dessa, mas era o ultramar francês. Esse aqui é o Deep. E eu senti uma diferença em relação ao francês para o Deep, que é o escuro, né? Que o anterior ele granulava e esse ele praticamente não granula nada. Ele é bem fininho mesmo. Outra cor bem fininha é esse dioxazina aqui. Em outras marcas eu já testei também e costuma ser uma cor muito, muito pigmentada. Tem que ter até um cuidado com elas. Então hoje eu vou fazer o teste de amostra de cor de cada uma dessas que eu tenho e alguns tipos de teste prático aqui para saber, para conhecer as características, né, de cada pigmento. Eu costumo fazer esse tipo de coisa sempre que eu compro uma cor nova, para eu entender um pouco do comportamento dela e já ter uma certa previsibilidade no meu trabalho. O primeiro teste de todos que eu faço são essas cartelinhas nesse estilo aqui, que é um teste de resistência à luz que eu deixo espalhado aqui pelo ateliê para ele pegar claridade mesmo. E eu já faço ele duplicado, que é para um ficar guardado e de tempos em tempos eu comparar esse que ficou exposto do que ficou guardado, se teve alteração aqui nessas cores. Então, por exemplo, esse aqui é o mais novo, ó, de 2023, maio.
essas cores novas que eu comprei da Sennelier são essas primeiras aqui. Eu passo uma fitinha de tinta nanquim à prova d'água embaixo e eu faço a pintura da amostra por cima. O objetivo desse tipo de teste aqui é eu entender a opacidade. Então, conforme o pigmento cobre a fita preta, eu sei quanto opaco é esse pigmento ou não. Por exemplo, aqui esse laca de ganza rosado, ó, super transparente em relação ao vermelho. Dá para ver que o vermelho ele cobre. E o cádmio, esses pigmentos da linha do cádmio, eles geralmente são mais opacos. Como que eu vou saber que pigmento que é opaco, que pigmento que não é opaco? Aqui atrás, no rótulo, você tem esse quadradinho aqui, ó. Então, aqui quando ele tá assim fechadinho, nessa marca, cada marca tem uma legenda, tá? Tem que ver lá no site de cada marca, mas nessa marca, esse quadradinho, assim, todo fechadinho, é opaco. Vamos ver esse aqui, como que ele diz aqui, ó. Esse aqui, ele mostra o quadradinho cortado ao meio, ó. Então, ele é semi-opaco, ou semi-transparente. E esse aqui, ó, o quadradinho tá vazado, significa que ele tem mais transparência. E aí, essas percepções, um pouco dá pra gente pesquisar antes, mas é bem importante, assim, a gente ir comprando tinta aos poucos e vendo se ela se adapta ao nosso estilo de trabalhar, do que pegar e investir num estojo enorme de uma marca só, porque tem alguns pigmentos que podem variar e ser mais interessante em uma marca que em outra. Eu, por exemplo, comprei alguns pigmentos da Schmincke, também da linha profissional deles, e alguns eu não gostei. Um deles foi esse ultramar aqui. Eu achei que essa granulação atrapalha para o que eu uso o ultramar. Para algumas outras coisas pode ser desejável, né? Inclusive compro tintas que granulam de propósito para alguns efeitos que eu quero, mas para o que eu uso o ultramar, principalmente em retrato, eu não acho que é interessante a textura da granulação, quando eu uso em rosto, quando eu uso em animais. E eu comprei esse ocre da Schmincke também, pensando que poderia ser um equivalente ao Halciena. Cromaticamente eles são parecidos, ó, se você colocar eles lado a lado, eles são parecidos. Esse ocre não granula, esse Halciena granula, porém essa opacidade aqui me atrapalha bastante na hora de fazer retrato, principalmente de animais, que é o que eu mais trabalho e que eu ensino, né? Tem um curso dedicado a retrato de animais. Então, eu prefiro o Halciena. Quando a gente vai comprar, quando a gente é iniciante, às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu vou comprar só pela cor, só pela sensação que a cor me passa. Mas tem tantas outras características relevantes aí para ter em consideração quando a gente vai comprar uma cor, e não tem muito como saber sem experimentar, né? Então, se a marca que você está interessado em comprar oferece aqueles cartõezinhos de amostra, pode ser uma boa, você já pode testar por aí sem precisar investir grande quantidade de tinta. Tem marcas que vendem tubinhos mais pequenininhos, de 5 ml, ou uma meia pastilha. Eu prefiro tubo, e aí eu vou comentar algumas questões aqui sobre os tubos antes de ir para as amostras de cor aqui. Comprei tubo de 10 ml e as cores que eu uso em maior volume eu comprei em 21 ml. Porém, eu tô mudando essa estratégia agora, eu não vou mais comprar tubo de 21 ml, apesar de que eles são, ó, comparativo do tamanho aqui, né? Eles são muito mais vantajosos economicamente, sim. Eu uso eles realmente em muita grande quantidade, porque trabalhando com encomenda, com aula, muito estudo também, eu gasto muita tinta. Só que nem todas as tintas eu vou mais investir em 21 ml pela questão econômica. Por quê? Tá aqui o motivo. Esse azul cerúleo, eu uso até bastante o azul cerúleo, mas também não é tanto assim como o ultramar e o Halciena. Ele separa, assim, se ele fica muito tempo parado, sem uso, sem você precisar estar preenchendo o godê, ou se ele, mesmo virando, tá? Eu costumo virar minhas tintas de tempos em tempos para não decantar o pigmento, ele
determinados pigmentos têm uma tendência maior a decantar e separar do aglutinante. A Sennelier é uma tinta que tem goma arábica de altíssima qualidade e mel também na composição. Então, é uma tinta bem cremosa, mas ainda assim separa. Alguns pigmentos têm essa tendência a separar, principalmente esses que têm uma tendência a granular. E aí aconteceu isso com o meu azul cerúleo, em eu ficar tentando mesclar ele aqui dentro do tubo, porque na hora que eu fui colocar no estojo, ele separou a goma arábica e o mel, né, do pigmento, eu acabei rachando aqui o metal do tubo e aí fica essa meleca, que é um pouco assim, desajeitado e desconfortável de você precisar trabalhar com isso, né? Então, cores que você vai usar menos, talvez vai ser um pouquinho mais caro, mas talvez seja interessante a bisnaguinha de 10 ml, que já é coisa pra caramba, assim. Determinados pigmentos vai um tiquinho mesmo. Esses aqui são os que, nossa, rende demais. Esse aqui rende demais. Uma cor que eu não gostei, não me adaptei, foi esse aqui. E eu vou mostrar as amostras de cor de todos eles para vocês. Só vou ter que dar uma limpada na minha mão aqui, porque esse azul realmente está soltando essa goma aí. Mas eu tenho goma arábica aqui, então mesmo que ele separar, de repente eu posso descartar essa goma arábica e agregar uma nova fresca que eu tenho aqui de tubinho, né? Eu vou testar essas cores numa folha desse papel aqui. E eu vou comentar um pouquinho sobre esse papel, tá? É um papel que eu comprei, na verdade, achando que era um 100% algodão. A imagem na internet estava tão pequenininha que não aparecia essa composição aqui muito nítida na imagem e não estava na descrição. E aí eu comprei toda empolgada e depois eu não me adaptei à textura desse papel. Para o tipo de trabalho que eu faço, eu não gostei muito. Então eu acabo usando essas folhas para esses testes mesmo, alguma coisa que a textura não me atrapalhe tanto, a textura do papel. Vou dar uma pré-umedecida aqui na minha paleta, porque eu não vou tirar elas do tubo agora. Eu só vou sinalizar para vocês quais são as que eu tenho aqui, que eu vou demonstrar aqui na folha, tá? Então, eu vou começar. Aí eu vou fazer uma série de testes também, que são os testes que eu costumo fazer quando eu compro cor nova. Eu já comentei com vocês desse teste aqui da resistência à luz, mas tem uma série de outros testezinhos que é interessante fazer para conhecer o comportamento da tinta. As minhas tintas ficam sujinhas assim na paletinha mesmo. Eu trabalho com pintura realista, então eu não tenho uma necessidade de ter a tinta ultra pura, né? Como quem trabalha, por exemplo, com ilustração científica, que tem que ter uma certa precisão. A ilustração realista, que é mais natural, que leva em consideração a temperatura da luz, né, a temperatura das cores, não tem muito problema se a tinta está um pouquinho contaminada pelas outras ao redor. Mas uma das razões pelas quais eu prefiro o tubo é que se eu precisar da tinta puríssima, ela tá aqui no tubo intacta, né? Então, uma coisa também que eu não gosto de fazer é tirar a tinta com o pincel ali do tubo. Usar o tubo direto no trabalho, né? Porque pode entrar algum tipo de contaminante ali no tubo. E uma das coisas que eu tenho um certo receio é mofo, né? Bolor, porque esporo de mofo tá por todo lado. Mas, assim, no estojo eu nunca tive problema. A questão é que no tubo a gente não vê, né? Tá fechado ali, às vezes fica um pouquinho de oxigênio e aí já é uma condição favorável, né, para fungo se proliferar. A única coisa que eu tento manter aqui é uma certa coerência na proximidade das cores que eu tenho no estojo, mas eu não me preocupo muito com essa questão da contaminação. Lá embaixo tem um pouquinho de contaminação de verde, mas aqui em cima essa tinta costuma estar um pouquinho mais pura, né? Eu não uso tanto o que está aqui em cima, eu tento usar mais o que está lá para baixo, justamente para ficar um pouquinho mais preservado em algum trechinho. Então, esse amarelo é o amarelo cádmio claro legítimo. Essas cores de cádmio, gente, é bom ter um cuidado, não deixar
criança ter contato, tá? E não tomem água de aquarela, pelo amor de Deus. Porque cádmio é um metal que é tóxico, né? Então a gente não quer esse tipo de coisa. Bem intenso, bem fortão mesmo. Apesar de ser o claro, eu tenho curiosidade em conhecer os outros tons de amarelo cádmio deles, mas por enquanto eu não tô precisando, então eu não vou gastar dinheiro com isso, né? Não sou uma. Assim, eu gosto de comprar material de arte, mas eu tenho minhas limitações aqui, meus cuidados financeiros e não sou do tipo assim que me, me perco no consumismo, né, de material. Compro estritamente o que eu vou precisar usar, às vezes uma ou outra corzinha assim que você quer conhecer, quer testar, mas eu não vou repetir o mesmo erro do começo, que eu comprei um estojo com muita cor de, da minha primeira tinta profissional e depois acabei não usando um monte delas. Inclusive, claro, não era uma tinta muito cara, mas aqui tá o limbo, ó. Cores que eu uso muito pouco, que eu não gostei, que não me adaptei, que eu pesquisei pouco antes de comprar. Então tem muitas cheias ainda, né? E aí eu acabo usando para trabalhos secundários, assim, tipo, quero fazer um cartãozinho, uma coisa meio sem compromisso, assim. Esse vermelho, ó, bem intenso, também super opaco, dá para sentir a opacidade dele secando no papel, não solta nenhum brilho, apesar de ter mel na composição, né? Uma cor bem fechada, assim. Então, vamos aqui pro Laca de Ganza Rosada, que é o substituto do meu magenta. Você vê que eu dou uma encostadinha de nada no godê e já traz muita tinta, né? E esse papel, ele tem uma tendência a dar uma separada nos pigmentos, vou jogar aqui pertinho para vocês. Ele tem uma tendência, na textura mesmo, formar esses pocinhos onde o pigmento decanta. Mas pigmento que é mais fino, ele vai até ter uma certa uniformidade, uma certa suavidade. Mas depois, quando eu colocar aqui alguns pigmentos que granulam mais, vocês vão perceber isso. Vamos agora pro House Sienna. Esse aqui eu encho esse pocinho aqui praticamente todo mês. E vai muita tinta disso aqui, os retratos. Ele tem uma sensação assim mais arenosa. Parece que o pigmento é um pouquinho maior, assim, a partícula dá essa sensação. E olha como ele já separa na textura do papel, né? Ele tem essa tendência a dar uma granulada mesmo. Eu não sei se a Sennelier tem informação de granulação, mas algumas marcas têm, então acho que não. Só fala o nome do pigmento e a série. Algumas têm um código para granulação também. Vou pro Raw Amber agora, que é o Amber, é sombra natural, né? Eu tenho ele aqui no cantinho. Não é uma cor que eu costumo usar muito. Eu acho que ele tem uma lembrança com amarelo, assim, não é um marrom que me agrada muito. E também não pigmenta muito fácil, ó. Então, mesmo, mas as tintas profissionais são muito pigmentadas, nem toda cor é muito pigmentada. Tem algumas que são mais leves, assim. Qual o próximo? Esse que eu não me adaptei. Esse Van Dyke Brown. Marrom que é? Pardo. Pardo Van Dyke. Ele tá na caixinha do Limbo também, porque não gosto muito dessa cor. É uma cor fina, bem intensa também, mas não granula muito, não. Ele lembra uma cor, um marrom meio rosado, assim. Achei que poderia ser um marrom interessante para os retratos, mas no final não me adaptei nele. Azul ultramar, esse que eu tenho aqui ele tá bem contaminado, esse aqui, coitado. O que mais uso também dos azuis aqui. Tentar pegar ele aqui no canto. Ver se eu vou pegar uma parte mais pura, sim. Um azul bem bonito, mais fechadão. Tem
ultramar que é mais clarinho que esse, né? O cobalto, esse que tá no meu estojo já não é mais o da Sennelier, mas o que tá nesse estojo aqui ainda tem um cantinho dele aqui. Esse mais opaco. Ah, uma característica também conforme o pigmento vai secando na paletinha, eu esqueci de umedecer essa aqui, né? Esses pigmentos mais clássicos, assim, o ultramar, o cerúleo, o royal também e o cobalto, quando eles secam aqui na paletinha, eles ficam com um aspecto meio... Tem um ultramar que é bem parecido com esse cobalto. Já vi algumas marcas que tem. Eu adoro esse cobalto da Sennelier. Acho ele um tom muito bonito e muito versátil para fazer cenas assim de céu. E ele tem uma tendênciazinha para granular. O ultramar parecia que ia granular, mas ele é extra fino, então eu sinto que esse aqui não granula, pelo menos não granula tanto quanto o que eu usava antes da Chimique. E agora eu uso o cerúleo, esse que fez a meleca ali no tubinho. Esse cerúleo, eu não sei se é porque ele separou, eu não lembro quando ele era novo, mas não sei se é porque ele separou um pouco da goma arábica e veio muita goma arábica nessa vez que eu enchi aqui, ó. Ele não é um pigmento muito intenso, assim como o âmbar, né? O terra sombra natural. Faltou mais algum? Acho que não, né? Foram todos. Agora eu preciso que eles sequem um pouquinho para fazer o primeiro teste, que é levantamento da cor. Para quem gosta dos termos em inglês, aí de repente até mais fácil pesquisar é o tal do lifting. Que eu vou usar um pincel sintético, mas essa questão do lifting não é só o pigmento que influencia, o papel também influencia. Geralmente papel de algodão é um pouco mais difícil de fazer levantamento da cor. Dá para fazer levantamento da cor a úmido, é um pouco mais fácil, mas para fins desse teste eu vou fazer ele a seco aqui, né? O pigmento base está seco, eu vou só usar a umidade do pincel. O pincel que eu mais uso para fazer levantamento de cor é esse chanfrado, porque ele me dá uma versatilidade assim de curvas e uma espessura bem interessante para o tipo de trabalho que eu faço. Mas você pode usar um pincelzinho redondo, assim, sintético também para fazer levantamento da cor, mas talvez você vai precisar da ajuda de um papel toalha. Para o chanfrado, eu quase nunca uso papel toalha para auxiliar. Então, para preparar aqui para os próximos testes, eu vou fazer o teste de expansão a úmido, que é fazer uma base com água, deixar o papel absorver um pouquinho essa umidade, impregnar essa água aqui. O brilho do papel tem um ponto também, tá? Para fazer esse teste de expansão. Se tiver molhado demais, que a água chegue a escorrer e formar uma bolsinha aqui, é porque tá muito encharcado ainda. Eu preciso que tenha uma certa textura nesse brilho aqui. Eu tenho que ver a textura do papel sem formar essas bolhas. Então, dá um instantinho, precisa de um pouquinho de paciência. Vou pegar aqui o amarelo para fazer o primeiro teste. Não preciso ter ele tão cremoso. Ah, uma característica bem legal da Sennelier, a maioria das tintas, com exceção desses azuis que eu falei ali antes, a maioria permanece cremosa na paleta por bastante tempo. Tá certo que eu uso todo dia esse estojo aqui, mas, por exemplo, esse que eu uso um pouco menos, que eu levo ele mais para passeios assim, ele fica com esse aspecto mais ressecado assim. Mas eu vou jogar água aqui e daqui a pouquinho a gente volta a puxar a tinta dele. Ele ativa muito rápido, ele não é agressivo para o pincel. Tem outras marcas que eu percebo que assim que ela seca, fica difícil reativar. Mesmo às vezes de dentro do tubo, ela é uma tinta mais firme assim. E não me agrada tanto, mas isso também é preferência aí de artista para artista. Ó, tá quase sem brilho, eu tô vendo a textura,
acabei falando demais, perdi um pouco do tempo. Eu vou dar uma borrifada aqui só para dar uma avivada nessa mancha ali, ó. Testar, então, o quanto corre. Claro que se eu trouxer essa mescla mais carregada de água no pincel, não tão intensa quanto a bem pura, né? Vai ser mais veloz. Essa expansão, assim como o levantamento da cor, também o tipo de papel varia muito esse comportamento. Então, é interessante fazer esse tipo de teste no tipo de papel que você tem maior preferência de usar, né? E a mesma coisa com tinta eu faço com papel. Sempre que eu adquiro um papel novo, eu faço esses testes, assim, para entender o comportamento dele, para sentir o quanto que ele segura da água também, que é bem importante para o estilo de trabalho que eu faço, que eu gosto de fazer. E aí você vai conhecendo e você tem um pouquinho menos de surpresa, um pouco mais de previsibilidade quando você vai para uma pintura para valer, assim, né? Aqui um pouquinho mais purinho, agora o vermelho cádmio. Um pouco mais de água, mais diluído. O tipo de desenho que forma também quando está mais diluído varia. Ó. Quando está mais concentrado, fica mais no lugar, né? E essas formações assim, esses desenhos em volta também tem influência do pigmento, né? Quanto leve é esse pigmento, qual o tamanho dessa partícula e a textura do papel, né? Como que a capilaridade, como que a gelatinização desse papel muda esse tipo de comportamento de expansão aqui, né? Eu noto que papel algodão tem uma expansão mais uniforme e papel de celulose costuma ficar um pouco mais concentrado e só os mais fininhos expandem, né? E às vezes isso é um comportamento que não é muito desejado. Por isso que tem um certo mito aí de que papel profissional é papel de algodão. Essa sentença, digamos assim, não é completa verdade. Como que eu posso explicar? Sim, papel de algodão é de uso profissional, mas papel de celulose também pode ser de uso profissional. A durabilidade deles, hoje em dia, a tecnologia que tem na fabricação do papel de celulose é muito, muito similar à do algodão. Mas ele tem alguns comportamentos que facilitam certos efeitos e a gente não consegue no celulose. Mas às vezes aquele determinado efeito você nem usa no teu trabalho, então tem que ter uma certa visão crítica assim quando a gente ouve essas frases assim que são muito que determinam uma regra geral que não é uma regra geral, né? Que mais? Vamos aí. Ah, eu não fiz o teste do dioxazina, né? Vou fazer ele aqui enquanto meu papel absorve. Só de puxar uma pontinha aqui, vocês já viram que ele vem numa intensidade absurda, né? Vou pegar um pouquinho mais aqui. E ele facilmente sobrepõe as outras cores, assim, contamina as outras cores. Vamos para o teste de expansão aqui do Raw Siena. Veio muito cremoso, mas vamos lá, dar uma diluída nele aqui. Corre bem rápido, né? Mas ele também não fica uma pigmentação tão intensa. Ó, o próximo, o Amber. Ah, eu me confundi aqui. Eu acho que aquele que eu peguei. Não sei, tem coisa misturada aqui. Eu acho que esse Amber que eu peguei tinha um restinho de uma outra tinta, que tá muito molhado, ó. Fez um pocinho no. Fez uma ondulação aqui no papel e ficou empoçada a cor ali. Eu vou absorver de volta aqui. Isso também é um tipo de teste de levantamento de cor. Olha, não sobra nada no papel. Sobrou só um resíduo do próprio dioxazina que estava sujo um pouquinho
pincel. Esse de oxazina, quando eu uso ele, às vezes é bom dar uma lavada nos pincéis com sabão, porque ele impregna muito. Olha como ficou com roxo aqui esse pincel que era de cerda branca. Eu usei de oxazina nele. Agora sim, esse é o Amber. Já tá um pouco seco aqui, vou dar mais uma borrifada. Borrifados também ajudam na expansão, se o teu papel tá secando. Vamos ver o magenta aqui. Aqui já eu tinha absorvido, ó, tá seco. Vou tirar ele daqui. Ó, esse sintético aqui já ficou resíduo ali onde eu encostei. Já entrou na fibra do papel e mesmo com água aqui ele não sai tão fácil. Ultramar. Mais diluído. Então, mesmo dentro de uma marca de tinta só, né, que está sendo esse teste aqui, tem variação de um pigmento para o outro. Cobalto e cerúleo, eles têm um comportamento muito legal, que eu gosto muito, que eles empurram as outras tintas. Às vezes o Raw Sienna também. Eles têm uma velocidade muito grande na expansão. E quando eu vou limpar aqui meus vasinhos de água, geralmente eles decantam o excesso que eu lavo aqui, o pincel, são eles que decantam lá no fundo. Então, para você ver o peso e a velocidade que eles têm, né? E meu cobalto da Sennelier tá aqui. Aqui tá bem molhadão, olha como ele faz tipo uma auréola em volta, né? Tem um pigmento mais levinho que corre bem rápido. Aqui tá um pouco menos. Eu vou aproveitar para testar esse aqui para remover ele daqui, vamos ver se ele sai. Uma partícula grande é relativamente fácil de tirar, mas ainda ficou uma marquinha ali onde eu encostei o pincel nele. Continuar molhando para cá, para fazer teste de expansão de outras cores. Vamos ver esse dioxazina aqui. Aqui tá seco já. Vou testar aqui que tá mais molhadinho. O tanto que a gente solta do pincel aqui também vai influenciar no tamanho da mancha. Mas o que eu tô querendo observar aqui nessas expansões é justamente a uniformidade dessa expansão e tentar diferenciar desses momentos em que tinha muita água, né? Então, por exemplo, aqui a mescla que veio mais concentrada expandiu bem pouquinho e a que veio mais diluída, a água teve uma força aqui bem intensa de espalhar esse pigmento. Ficou um pouco mais denso aqui no centro, mas essa parte ao redor está bem uniforme. O amarelo ficou uniforme nos dois. Esse aqui ficou uniforme nos dois. Aqui eu encostei um pouquinho. Mas a mancha, ela se distribuiu, né, na umidade do papel. Esse aqui correu um pouquinho onde tinha mais água, mas onde estava um pouco mais seco o papel, ele já não teve tanta força de expandir. Aqui, mais concentrado, ele expandiu só um pouquinho. Esse aqui ficou super uniforme. Eu não testei ele bem concentrado numa umidade moderada. Vamos ver aqui, ó. Aqui ele está mais concentrado. Vou testar. Aqui está um pouquinho mais seco do que aqui. Vamos ver como é que vai ser essa expansão aí. E é bem normal, mesmo em tinta de linha profissional, que o pigmento tenha um recuo de intensidade depois que seca completamente no papel. Porém, texturas diferentes de papel, composições diferentes de papel também influenciam nessa distância, né, entre a intensidade da tinta molhada ainda na superfície e como ela se comporta
depois que tá seco. Por quê? Alguns pigmentos vão se entranhar mais na fibra do papel e se esconder, né, nessas reentrâncias. Outros vão ficar mais superficiais. Isso vocês vão ver na hora que a gente começar a tirar a cor daqui. A própria textura do papel é mais aberta, favorece que esse pigmento entre mais. O papel algodão, a própria fibra também tem ocos dentro dela, né? Se for olhar no microscópio vai dar para ver. Então são tudo coisas assim que mudam, né? O comportamento. Não é uma coisa só que determina, não é um fator só que determina. Que cores que faltou aqui eu testar a expansão? Essas outras que eu nem uso, né? Amarelo, vermelho e magenta já foi. Rauciena já foi. Esse feioso aqui, não gosto muito dele. Ele é uma tinta mais fininha, mas expande rapidinho também. Acho que é isso. E agora o último teste que eu tenho para fazer aqui. Olha esse ultramar, cara. Muito uniforme. Isso é um indicador muito legal para quem faz paisagem, porque esses gradientes mais facilitados pelo material são bem desejáveis, né? Já o cobalto, olha como ele teve um comportamento um pouquinho mais de granular, de separar a partícula. Então, essas observações, assim, que é só na hora que você vai praticar que você vai começar a ter essa percepção dessas variações, né? Vou hidratar bem aqui a cerda do pincel para começar o próximo teste. Eu costumo ter um paninho, assim, um trapinho velho, úmido, em que eu deito o pincel assim de lado para pentear essa cerda na hora de fazer esse levantamento da cor. E aí eu vou do mais claro aqui para o mais escuro, puxando. Olha como sai tinta, ó. Um pouco, eu já sei que esse papel solta bem fácil, é uma característica desse papel, acho que o tipo da gelatinização, mas um pouco é também da questão do pigmento. Esse amarelo, ele não abre tanto o branco do papel. Ele ainda ficou com bastante contaminação. Outro teste é fazer esse levantamento da cor, deixar essa umidade ali e absorver com papel toalha, para ver se ele vai tirar um pouco mais, mas não saiu tanto não. É testar esses limites, até ver se esse papel vai se esfarelar fácil ou não. Mesmo com papel toalha, não senti muita diferença nesse comportamento. Esse aqui tá com cara que vai ser um outro mais difícil também. Saiu até um bom tanto. Mas dá pra sentir que não sai muito, assim, o suficiente para ter um branco puro do papel, não. Fica uma contaminação, né? Agora eu vim com o pincel um pouquinho mais molhado aqui. Saiu um pouquinho no papel toalha, mas também não foi lá essas coisas, não. É um pigmentos que impregnam bastante, né? Esse rosa, vamos ver. A gente tem que fazer um certo atrito mesmo. Para ativar esse pigmento que já tá seco ali. Saiu um pouco mais do que no livre aqui. Olha, esse sai bem fácil. Ele tá bem solto, não fica o branco do papel, mas se eu forçar um pouco mais aqui, ele tá soltando bem facinho. E ele fica bem nítido. Ó, com papel saiu bastante, soltou bastante. É uma cor de valor tonal mais clara, mas ainda é mais escura que o amarelo cádmio. E ainda assim,
o tanto que ele soltou do papel é mais claro do que eu consegui soltar no amarelo. Esse aqui também tá sendo bem fácil. Apesar de que eu vim com meu pincel muito molhado nele aqui. Mas ainda deixou uma contaminação esquisita no papel. Soltou o branco. Papel toalha um pouquinho melhor. Tirar o excesso aqui. Esse aqui é a cor que eu não gosto. Bem impregnante também, não soltou com facilidade. Vamos ver agora com o papel toalha. Também não representou uma mudança muito significativa. Azul ultramar agora. Ai, vem que ele muito molhado. Solta bem fácil também, apesar de que é um pigmento com valor tonal mais escuro, ele soltou, comparativamente com os mais claros, soltou até que bastante. E com papel toalha mais ainda, apesar de que não ficou muito no papel toalha, ele tirou bastante. Mas ainda fica uma memória ali do azul, né? Não resgata 100% o branco do papel. Esse aqui é o cobalto. Solta fácil, porém esse pigmento já está bem entranhado na fibra do papel. Dá para sentir na hora que você passa o pincel que o pigmento solta fácil. Alguns soltam mais fácil do que outros. E mesmo soltando fácil, não libera o branco do papel. Alguns liberam, outros não liberam tanto o branco do papel. Esse papel, né? Esse tipo de teste é legal fazer em outros papéis também. Dá uma dosinha de gastar material para isso? Dá, mas é uma informação importante que a gente precisa para o trabalho. Dioxazina eu já sei que é bem impregnante. Outra cor que eu tenho aqui de uma outra marca que é muito impregnante é o índigo. E a gente vê isso também porque ele solta, ele tinge as cerdas dos pincéis que a gente usa com ele. Ó, o Dioxazine praticamente não liberou nada no papel, muito impregnante. Ele é um pigmento bem fino que expande bastante. Ó, aqui como ele expandiu também, né? Mesmo no mais concentrado ele expandiu. Esse magenta aqui também uma expansão bem uniforme. Então, os meus favoritos aí em termos de expansão, esse Laca de Ganza Rosada, Azul Ultramar e o Dioxazina. E o Raw Siena, né? Bem surpreendente. Sim, um amarelinho cádmio claro também. Os outros, nessa questão da expansão, deixam a desejar nessa característica, mas eles têm outras características interessantes que também podem ser bastante desejáveis aí, conforme o estilo de trabalho de cada um, né? Então, é isso para esse vídeo hoje. Se vocês tiverem aí alguma pergunta sobre as coisas que eu comentei aqui, se quiserem deixar aí alguma sugestão para próximos vídeos, deixem aí nos comentários. E fica o convite para vocês conhecerem o meu trabalho e também aproveitando para falar para vocês que lá no meu site tem um combo de aulas sobre materiais. São 3 aulas muito aprofundadas em cada um deles. A primeira é sobre papéis para aquarela. A gente tem uma aula só sobre pincéis, os meus preferidos aqui, como testar eles, como usar, como ver o comportamento, né? Entender o comportamento desse material. E a outra sobre tintas, muito aprofundado, falando tudo sobre tinta profissional, estudante, seleção de cores para sua paleta. Então, se você está procurando aí um conteúdo para se aprofundar
nos materiais de aquarela, quer conhecer bem antes de sair comprando, antes de sair investindo, esse combo vai te ajudar muito. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E eu também quero te convidar para conhecer os vídeos que já estão no canal. Tem mais vídeos aqui no meu canal, vídeos de demonstração de pintura. De vez em quando eu faço algumas lives. Então, se você quiser clicar lá no botão de se inscrever, já garante aí que você vai ser avisado quando tiver vídeo novo. E eu tô bem presente, bem ativa lá no Instagram também. O meu Instagram é anavivian.com.br. Tem sempre informações, tô sempre trazendo informações aí do dia a dia, né? Do trabalho com encomendas, com os cursos, compartilhando o trabalho de alunas também. Então, se você quiser conhecer mais do meu trabalho e ter contato aí com aquarela nas temáticas de retratos realistas, né, de animais, de pessoas, e eu gosto muito também de fazer aquarela botânica realista e paisagens, também é um hobby dentro da minha profissão. Aquarelar paisagens, assim, é uma coisa que é muito relaxante para mim e é super prazeroso, assim. Todos os temas eu gosto, mas a paisagem entra num campo, assim, de ser também um lazer. Então, agradeço aí vocês terem assistido. Espero que tenha trazido informações importantes e de ajuda aí para vocês. Quem está escolhendo que materiais investir, que tipo de tinta, que é um investimento alto, né? Aquarela profissional, assim, no Brasil é um valor que para muita gente é difícil, assim, pesa no orçamento, mas são tintas que duram bastante. Você pode escolher aí cores principais e a partir delas criar misturas, né? Realizar misturas de cor. E não precisa ter tanta cor assim, tá? Estuda a teoria das cores, estuda círculo cromático, que você vai ver que com 3 primárias aí você já consegue muita coisa. E depois você pode ir escolhendo algumas outras cores clássicas aí na área dos tons terrosos para complementar. Não precisa ter muita quantidade de material. Então, às vezes, ter acesso, né, a esses tipos de avaliação, de quem já usa bastante tempo, eu acho que pode ajudar muito. Me ajudou quando eu estava começando, por isso que eu estou compartilhando aí. E façam esses testes no material de vocês. Mesmo que não seja profissional, são testes que trazem informações que você vai aplicar no teu trabalho, lá na prática, e te dão também embasamento, né? Principalmente se você comercializa seu trabalho. E um outro recadinho das linhas de aquarela mais clássicas profissionais, Sennelier, Schmincke, Winsor & Newton, outros que tem internacionais e nacionais também. A diferença da linha universitária, estudante, ou alguns chamam estúdio, né? Para profissional, em termos da resistência à luz, não vai ser tanta. Cada cor vai ter uma resistência à luz diferente. Mesmo de linha profissional, você vai encontrar lá pigmentos que têm uma classificação mais alta, outras mais baixa, outras não têm classificação conhecida. Então, fica esperto nisso daí, porque tem gente que fala que tinta profissional é, por tabela, mais resistente que todas as outras de linha inferior. E essa informação não é 100% acurada, tá? Cada cor, cada pigmento vai ter uma resistência à luz diferente. Na mesma linha de tinta profissional e estudante da mesma marca, na mesma linha não, na mesma marca de tinta, na linha estudante, na linha profissional, geralmente é o mesmo pigmento, se é o mesmo nome. O que vai mudar é a concentração, vai ter menos aglutinante, digamos assim, mais partícula de pigmento. Vai durar mais, vai ser mais caro. Mas a questão da resistência à luz, tem que ver lá cada rótulo, né? Cada marca vai ter essa classificação aí para os seus pigmentos. Eu acho que era isso. Se eu esqueci alguma coisa ou se vocês têm alguma dúvida específica aí sobre tinta, sobre essa marca, eu vou ler os comentários aí de vocês, vou respondendo todo mundo.
Acho que agora sim fechou. Obrigada, pessoal. Um abração e até o próximo vídeo.